Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei número 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. O Presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 da Advocacia. Capítulo 1 da Atividade da Advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas de advocacia. Inciso 1. A postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. Parágrafo 2º. A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, e os seus atos constituem munus público. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Artigo 2º-A. O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal,
dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Parágrafo 2º. O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Artigo 3º-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Parágrafo único. Considera-se notória especialização ou profissional ou a sociedade de advogados, cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Artigo 5º. O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. A procuração para o foro, em geral, habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Parágrafo 4º. As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga, de mandato ou de formalização por contrato de honorários.